noite, Sandra. Boa noite a todos, bem-vindos. Fazendo a conexão, o alinhamento. Bem-vinda, Silvia. Boa noite, Rô, bem-vinda. Então, bem-vindos, bem-vindos a todos. Esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando. E hoje, então, nós vamos focar no tipo de mecânica do gerador. E o gerador, já de chegada, ele tem uma variação que é o gerador manifestante, que vai ter a garganta definida, lá no desenho vai estar colorido e vai estar ligado a algum centro motor, que nós temos aí 4 centros motores, aqueles que já têm um aprofundamento dos 9 centros, né? Sabem que existem 4 motores nesse corpo gráfico, né? Para quem está chegando, que não sabe, então o corpo gráfico, esses 9 centros, é um potencial que nós estamos vivendo nessa geração, nesse século 21, e é o potencial que está fazendo uma ponte, né, para o próximo, digamos assim, passo de evolução, que é a consciência emocional, que é uma consciência que nós somente vivemos na presença de outra pessoa, porque é uma troca de mecanismo e como que a energia, né, acaba acontecendo ali entre aquelas duas pessoas, aqueles dois corpos ou mais pessoas envolvidas, né? Então, hoje em dia, nós ainda somos o primata emocional, porque ainda matamos o semelhante, matamos para comer. Então, estamos num momento evolutivo muito importante para o ser humano, que realmente é uma ponte, né? Uma ponte para esse novo momento que se abre para a humanidade, que é uma possibilidade, um potencial de as pessoas se reunirem e não se agredirem, não se matarem, por conta que não acontece ali no corpo, não consegue haver uma comunicação, né, emocional, né? A linguagem atômica emocional, ela é toda ligada à nossa questão do nosso sistema nervoso, né? Isso, biologicamente, você está falando lá das ligações nervosas de intestino, quer dizer, a onda emocional que a gente vai falar hoje, porque o gerador, ele, a autoridade interna dele, né, ou ele sabe na hora, na primeira resposta, ou ele é um gerador emocional que precisa, então, no mínimo, se distanciar 3 vezes do dilema que ele está ali, né, para obter clareza do que quer. Então, existe esses 2 mecanismos para o gerador e o gerador manifestante acessarem clareza do que querem, né, realmente. Então, os geradores é o tipo e gerador manifestante. Um gerador manifestante é um gerador, ele é do tipo gerador, né?
ele é uma variação, ele vai ter algumas coisas específicas diferentes que eu já vou falar quando eu mostrar os exemplos, mas ele é um gerador, ele está aqui então para produzir energia para fazer as coisas, gerar energia para fazer as coisas a partir do centro motor sacral, que é o segundo centro nessa coluna central do corpo gráfico, de baixo para cima, que nesse caso aqui você tá o desenho ali com sacral colorido vermelho, né? E ligado à garganta. Então aqui nós temos um exemplo da variação gerador manifestante. É um veículo que está aqui para gerar energia para eficiência no agora. E é muito simples. É um motor que está ligado à garganta, pronto para disponibilizar uma energia, né? Obviamente que daí cada gerador ou gerador manifestante vai ter lá um desenho diferente. Então, os geradores, eles vão gerar energia daquilo que vai estar especificado de acordo lá o que é colorido, consistente no desenho daquele gerador e daquele gerador manifestante. Então, vamos começar pela questão de que o gerador, o tipo gerador, com o gerador manifestante, juntos, compõem a maior parte da população mundial, né? Faz sentido, porque se você olhar para a mecânica na totalidade, você tem um manifestador que veio para trazer a ignição, para ligar o fogo ali, botar o fogo na coisa. O gerador vai gerar energia para sustentar aquilo ali. Então imagina que por muitos e muitos e muitos anos, esse era o arquétipo que nós estávamos vivendo como mecanismo por muitos e muitos anos, né? Então nós tínhamos lá o faraó, que basicamente é o arquétipo do manifestador, 10% ali, é um arquétipo, né? E aquele monte de gente, aquele monte de escravos que faziam o serviço mesmo, que era carregar os tijolos para construir a pirâmide, né? Então esse arquétipo, ele perdurou por muitos e muitos anos na evolução da forma. E desde 1781, coincidentemente com a descoberta de Urano, nós temos o tipo projetor e o tipo refletor, que eu vou tratar nas próximas 2 terças-feiras, respectivamente, projetor e depois refletor, que são realmente um tipo mecânico que não tem passado, não temos referência, né? Então, mas aqui, o importante agora, para quem está acompanhando as 4 lives, né, para compreender a mecânica na sua totalidade, na responsabilidade atômica de cada uma, porque uma está, né, ali trabalhando junto com a outra o tempo todo, né? A gente anda na rua, entra na aura das pessoas e ali a gente leva, né, o impacto daquilo que é consistente em nós, né? Recebemos nas áreas abertas do nosso desenho o impacto do outro, e é uma comunicação atômica que vai então aí levando o ser humano na evolução da forma, fertilizando, né, todas as possibilidades e potenciais de sobrevivência cada vez mais, né, num refinamento aí. E hoje em dia já estamos aí basicamente com uma média de vida de 84 anos. Então imagina, maior parte da população hoje em dia acorda de manhã, né, já aí vivendo essa média de vida de 84 anos, né, para gerar energia para o trabalho, né? Mas basicamente é um mecanismo que está ali pronto para disponibilizar ou não a energia, ou de repente não tem, então é o momento da pessoa parar, o gerador também, descansar, dormir, o gerador, né? O gerador manifestante, ele para, ele descansa antes de dormir, né? Então existe uma série de, digamos assim, funcionabilidades no tipo mecânico do gerador, que basicamente é o mecanismo lá para o tipo gerador. Entretanto, cada gerador é único e vai trazer então aquele tipo de energia para aquele tipo de trabalho. Por exemplo, para manter simples, eu tenho hoje 17 desenhos
Eu quero ver se eu consigo ficar no nosso tempo de live aí para não estender demais. Mas eu gostaria muito de mostrar para vocês a importância do básico, de perceber o que está lá por baixo daquele desenho, que de repente você gera seu desenho lá no desenho gratuito e você se identifica com isso e com aquilo, e aí você de repente não compreende direito onde é que tá essa estratégia em você. Bom, ela tá no teu corpo, é genético. Se você parar para assistir a você mesmo, gerador e gerador manifestante, você vai perceber que o seu corpo está sempre respondendo. E ele geme, ele tem um gemido, ou não sabe ainda. Então existe um mecanismo que é para o gerador e o gerador manifestante, é essa resposta sacral, que sempre vai ser um gemido que vem lá da entranha, das entranhas. Às vezes ele não tem som, mas a pessoa sente a vibração lá do corpo, aquele Por exemplo, o gerador, ele chega num lugar e de repente ele sente aquele aquele lugar sabe, você assim se conecta com aquele lugar. Ou de repente você entra e na hora o teu corpo já aí você sente ali que alguma coisa assim que tá desconfortável, não é aquele ambiente para você ali naquele momento, não é pessoal também, né? Ou você chega e de repente não tem nem nem e você sente aquela coisa que ainda o corpo não pôde te dar a clareza do ali naquele momento exato, na hora, né? Então todo gerador vai ter essa resposta sacral, né? Entretanto, quando chega lá na autoridade interna, então os geradores e geradores manifestantes, ou eles são sacrais, que é, eles vão confiar nessa primeira resposta sacral que vier, se é é sim, e não tem discussão interna com a cabeça, porque é a sua autoridade interna lhe dizendo, aquilo é para você, né? Então esse é o grande desafio para os geradores começarem a acordar no seu dia a dia, alinhar com mais satisfação do que frustração, né? Porque a energia do gerador e do gerador manifestante está lá. Agora, se aquele gerador manifestante obteve satisfação de onde colocou a sua energia, é aí aonde aquele gerador percebe, né, se está alinhado corretamente com a experiência ali ou não, né? Bom, eu quero mostrar então essa diferenciação. Se alguém tiver alguma pergunta pertinente aqui, né, o tipo gerador, por favor, coloca aqui, tá? Que aí eu tento responder. Mas então, começando aqui com esse desenho, né, da Vitória, nós temos aqui um motor sacral ligado à garganta. Também temos o centro esplênico, que já pega uma carona ali, chega na garganta. Então, nós temos aqui uma geradora manifestante de eficiência no agora, para ter energia no agora para sobreviver. Porque são dois centros ali, um centro motor, o sacral, e o outro é um centro de consciência esplênica, para ter uma consciência esplênica de sobrevivência no agora, né? Então ela vai gerar energia para as pessoas sobreviver no agora, através de repente fazer sentido de alguma coisa que pensou, que estava pensando, que estava confusa sobre o passado, né? Então ela traz aí uma forma consistente para as pessoas pensarem e traz uma força vital consistente para a pessoa trabalhar ali na hora, ter uma energia para ela trabalhar e sobreviver no agora. Isso é no simples da mecânica, né? Então todo gerador ele vai gerar energia para um tipo de trabalho. No caso aqui da Vitória, ela está gerando energia para as pessoas pensarem, para as pessoas lidarem com consciência, né? Ter consciência ou não ter consciência, né? Vou em frente aqui para mostrar a diferenciação. Tá carregando aqui. A Valentina.
Ó, a Valentina já é diferente no sentido que ela não tem a cabeça colorida lá em cima, então ela não veio para gerar energia para uma forma consistente lá da pessoa pensar e sobreviver no agora como a Vitória. A Valentina, ela veio gerar energia para sobreviver agora, porque é o sacral ali ligado com o centro esplênico, mas como? Lidando com a pressa. Qual é a adrenalina que vai estar disponível ali ou não? Qual é a adrenalina que vai estar disponível ali, né? Então, é uma energia para um alinhamento naquele instante que a pessoa sobrevive ali, né? E tem aí um potencial de repente ainda encontrar um novo propósito, né? Então, a Valentina, quando ela está esperando para responder, ela está esperando para responder para fazer esse tipo de trabalho. Não é a mesma coisa lá que a Vitória está esperando para responder, né? Então, quando a gente fala em estratégia do tipo, né, é esperar para responder. Significa, espera o teu corpo te dizer aí, ou se é para você, né? Quer dizer, assiste com a cabeça. Esse é o potencial que o desenho humano traz para a pessoa realmente tomar uma decisão pessoal de acordo com o ser dela, né? E não a partir do que ela pensa, que pensa, que pensa, que pensa. Porque a nossa mente é maravilhosa, mas ela está aqui para o outro. Por exemplo, a Valentina tem o centro da cabeça e o ágina totalmente abertos. Ela nem tem uma forma consistente de pensar, né? Então, se ela ainda for confiar no que a cabeça dela diz para ela decidir, né, ela provavelmente 99,9% de chance que vai acabar frustrada. Agora, se ela levar ali num alinhamento através da estratégia dela, espera para responder. Chegou em algum lugar, espera para responder e segue o sacral, né? Ela, a autoridade dela no caso é sacral, então na hora ela sabe, mas não pelo que a cabeça fala para ela, pela o gemido sacral que vem em relação a alguma coisa que vem de fora. Não é aquilo que o gerador lá está pensando e aí a barriga fala para aquilo que está pensando. Não, isso já é um processo interno. Estratégia, esperar para responder, o gerador que acorda e sai andando pelo planeta, ou que fica na sua casa, mas que está existindo no planeta, vai respondendo para aquilo que vem na sua direção, né? Ali, se você está no presente, né? E essa resposta, ela vai te direcionar, né, para onde você vai levar a sua energia, que é correto para você, aonde você colhe satisfação, né? Vamos ver aqui. A Simone, né? A Simone traz já o emocional. O plexo solar, colorido ali, marronzinho, significa que ela tem uma forma consistente de como ela sente. E, obviamente, ela nasce para condicionar os outros a sentirem, né? Então, a Simone, ela vem para levar uma onda emocional para as pessoas, condicionar os outros a sentir e levar a pessoa, através daquele sentir, para uma sensibilidade emocional aí, né, para ela encontrar uma paixão, né, para ela ver que ela pode seguir aquela paixão individual interna dela. Então, é como se ela gera energia para o trabalho da penetração do individual no planeta, né? Então, gera energia para o trabalho de empoderar o outro, a seguir ali aquela, digamos assim, seguir ali de forma determinada uma transformação, né, e uma maturação para penetrar, né, e se empoderar, né? Empoderar significa fazer diferente, né? Fazer de um jeito diferente no qual a pessoa vai colher outro resultado. Mas para o gerador,
a partir de esperar para responder. Não é a sua cabeça que vai dizer. Porque a cabeça, ela vai funcionar a partir dos centros abertos. Por exemplo, para Simone aqui, né, pressão para provar lá o teu valor, procurar amor e direção, resolvendo questões dos outros e querendo ter certeza de tudo. Então, existe o grande dilema que a pessoa vai ter o dela lá. Então, abrindo e fechando parênteses, na análise fundamental com o analista certificado é trabalhado a mecânica única daquela pessoa, né? Para ela comprovar ali, para ela ter a linguagem, né, fundamental da mecânica dela, né? Então, isso acontece lá, faz uma análise, mas aqui para compreender que a mecânica humana que o desenho humano traz, os 4 tipos, é a ciência da diferenciação. Não é, né, lá um conteúdo para consertar nada, até porque não tem nada para consertar, né? A Simone nasce para gerar energia no agora com eficiência, para as pessoas terem uma adrenalina para sentir e de repente descobrir uma paixão, né? Entrar numa mudança e se empoderar, né? E dessa forma ir penetrando na vida, né? Então cada um tem lá o seu trabalho que veio, então vai responder para isso, né? Então, se você me perguntar o que a Simone fica esperando para responder, ela fica esperando para responder quem, né, é correto, como, quando, que ela vai levar essa responsabilidade atômica do corpo dela e, obviamente, ela vai receber as perguntas e tudo lá que a cabeça dela é aberta, que aquilo vai ser trabalhado, né? Então, é isso que ela espera para responder. Agora, se você perguntar o que a Cibel espera para responder, bom, a Cibel, ela gera energia no agora para empoderar as pessoas a desenvolver o gosto a partir de uma profundidade ali de perceber, né, que aquele padrão não serve mais, descartá-lo, né? Então, fazer sentido do passado para conseguir identificar o padrão que não lhe serve mais e, de novo, se empoderar. Isso não é fácil, porque é uma tensão, né? Ela vem para lidar com esse tipo de tensão, né? Alguém que vai trazer pressão para a pessoa buscar um propósito, provocar paixão emocional ou não, para querer mudar, querer sentir algo diferente, né? Então, é uma responsabilidade ali atômica da mecânica dela, que ela veio gerar energia para a eficiência desse tipo de força vital no agora que ela leva lá para o outro, né? Vamos lidar com a tensão lá no seu grupo, né? Mas ela, se ela chega lá no teu grupo, na tua rede, né, Cibel, e aí você espera para responder, percebe aí, né? O teu corpo, ele vai gemer, ele vai te dar aquela sensação lá dentro, assim, lá pelo estômago, abaixo do umbigo, né? Aonde que é para você disponibilizar a sua energia, né? Então, pode acontecer que a tua barriga diga e de repente a tua cabeça, alguma coisa coloque lá que não. Aí você tem o dilema interno. Todo gerador vai ter um dilema, e o gerador manifestante, um dilema interno em relação ao que ele traz definido, que é um motor que gera energia para fazer as coisas. Então ele precisa fazer as coisas, precisa, né? Eu conheço muitos geradores manifestantes que falam, eu não consigo parar. E realmente é um corpo que não desliga, porque ele está pronto gerando energia para eficiência no agora. O gerador, ele já precisa ligar o corpo dele. Quando ele responde, ele ainda vai ter que ligar lá o corpo dele, sair fazendo, e ele vai trabalhar para a perfeição das coisas, né? E o gerador manifestante para a eficiência no agora, né? Então, até aqui, os desenhos que a gente viu, todas elas estão esperando para responder para coisas diferentes. E veja, se você levar em consideração o tempo dos neutrinos do dia, que é todos os atômicos ali dos neutrinos que a pessoa está recebendo no corpo dela,
aqueles que entram na aura dela. Então, você sempre tem um movimento dentro do ser. Quando a Cibele entra lá na aura de uma pessoa e ela amplia lá os centros que ela não tem, é uma Cibele. Lá, com outra pessoa, é outra, né? Então, principalmente, por exemplo, ela tem o ego, o coração aberto aqui, né? Então, vai estar sempre lidando com essa questão aí dos valores, né? E não tendo consistência. Buscando sempre, achando que tem que melhorar e que não tem consistência do seu próprio valor, que é o centro do coração, que é o centro do ego, que tem a ver com a força vital para ter vontade, né? No desenho humano, a palavra centro do ego não é sobre vaidade mental, é sobre vontade de levantar e sair fazendo alguma coisa, um trabalho por um preço. É ali naquele centro do ego, do coração, que é resolvido isso. Então, quando a pessoa tem aberto, né? Então, como é que vai confiar no que a cabeça vai dizer se a cabeça está se baseando naquela vulnerabilidade ali, né? Ah, vou fazer as coisas porque eu preciso melhorar, porque eu preciso provar para eu mesma ou para não sei quem que eu sou isso e ou aquilo. E aquele em resposta fica sufocado lá. E acaba frustrada, né? Quando decide através lá do que a cabeça diz. Então imagina que quase aí 70% da humanidade tem esse dilema de forma diferenciada, porque o que frustra um gerador, né, não é a mesma coisa que frustra o outro gerador. Os mecanismos são diferentes, né? Vamos em frente. Cibele. Aqui agora é a Sandra. Sandra, deixa eu achar aqui. Bom, a Sandra, né? A Sandra é emocional, tem o plexo solar definido. Então, nós temos aqui alguém que veio condicionar os outros a sentir, a se emocionarem. Então, ela é uma geradora manifestante, porque ela tem o centro sacral lá definido, ligado na garganta. De fato, o centro do plexo solar também é um motor. Basicamente, ela é uma geradora de motores, de força motora para eficiência no agora. Quais forças motoras? Emocional e energia para fazer as coisas, né? Então, ela traz para o ambiente sempre essa possibilidade desses caminhos, né? Ou você vai lá, aborda, ou você vai e se retira, né? Ou você vai lá, retorna na mesma dúvida, ou você... né? Então, é um movimento, né, que a energia traz para ser trabalhado aquilo ali, né, o tempo todo. Então, no agora, ela leva essa energia toda ali para o ambiente dela, para haver uma eficiência, né, para as pessoas sentirem quais são aí os pensamentos que elas podem transformar em atos, né? Então, mas para a Sandra, ela aguarda para responder, para ver aonde, como, quando, qual a experiência que é correta ela disponibilizar a energia dela, né? Agora, para ela saber o que ela quer, ela precisa se afastar do dilema, deixar através do tempo, porque a autoridade dela interna é emocional. Então, veja, nós podemos olhar o tipo gerador e gerador manifestante, já tem uma variação, quer dizer, são energias que estão aí motoras para fazer as coisas, um com eficiência, né, o outro com perfeição. Como que esses geradores obtêm clareza do que eles querem? Bom, os geradores sacrais, eles na hora, a partir da resposta sacral, eles podem tomar decisão pessoal. Né? Se foi perguntado, né, você gostaria de embarcar hoje à noite para substituir lá uma pessoa para um projeto que vai durar 3 meses, né, e que, né, você não tinha se preparado para isso, mas você foi perguntado e o teu sacral falou, vai, pronto,
né? O gerador sacral, ele pode confiar naquele primeiro aham. Agora, se for, por exemplo, a Sandra, uma geradora, né, manifestante emocional, que não tem clareza no agora, do que ela quer, porque ela tá lá sempre numa onda emocional que vai estar ou na dor, ou na esperança, ou em algum lugar entre, né? Então, vai precisar de tempo para obter clareza. Não vai poder, né, por exemplo, esse tipo de pergunta, né, que eu usei como exemplo, né, se ela de repente ligam para ela de tarde e falam, olha, você pode embarcar hoje no lugar da fulana para ficar 3 meses lá no Chile, não sei o que, não sei o que. Talvez na hora o sacral dela faça aham, mas é não, porque ela não tem clareza, ela não nasce para tomar uma decisão no agora. Isto é uma nova semântica no planeta, é uma nova semântica para o Homo sapiens, porque a gente não está acostumado a viver assim. Agora, se a Sandra começar a trazer para a vida dela isso de ela se locomover no dia dela através da estratégia, esperar para responder e não tomar uma decisão pessoal ali que vai mudar a vida dela no agora, ela tá trazendo para a aura dela, né, um atômico que também vai mover em volta dela as pessoas lá para onde tem que ir. Porque quando é quando é não, não era ela, não é para ela. Então ela não vai aceitar, não, muito obrigada, eu preciso decidir as coisas através do tempo, né? Uma decisão assim. Aí a pessoa vai ligar para outra pessoa, de repente era outra pessoa que era para ir, né? Então o que o desenho humano propõe, quando a gente fala em autoconhecimento com desenho humano, não é para nós alimentarmos as nossas vulnerabilidades com esse conhecimento e achando que podemos manipular para consertar alguma coisa, porque não tem nada para ser consertado. Ao contrário, é para lavar a janela, né? Não sei se vocês todos, né, quem está aqui, quem vai ouvir essa live conhece aquela piadinha da janela, né? Que a mulher a pessoa não conseguia enxergar lá fora porque a janela estava toda, né, cheia de terra, de vento, né? Então, quando limpou ali, ela conseguiu, né, enxergar. Então, o desenho humano, ele traz essa abertura para nós percebermos, né, que basicamente somos seres perfeitamente diferenciados, né? Então, quando você vai lá fazer a sua análise fundamental, lá com o analista certificado, você vai começar esse processo de entrega, né? Estratégia é algo empírico, é realmente esperar para responder, é não sair correndo na primeira coisa. E a gente não percebe. Eu falo porque eu sou geradora também, eu tô há 17 anos no meu processo pessoal e eu sei que todo dia é um novo dia. Todo dia vai haver lá o momento que eu consigo perceber, que eu espero, e tem momentos que não, porque a própria mecânica acontece. Então, o que eu faço? Eu não confio naqueles momentos ali que me dá clareza no agora, porque eu sou emocional, né? Agora, isso é uma coisa que eu fui prestando atenção e a gente vai ano após ano, né? E eventualmente te traz ali o descondicionamento celular, que é um processo sem fim, gente, né? Porque é aquela coisa, felicidade não é um destino, é o caminho. O descondicionamento celular no desenho humano para o adulto é um caminho, né? É um potencial. Vamos lá, então, Sandra. Oi, Sandra. Agora, Samara. Ó, então, temos outra geradora manifestante aqui, bastante definida, eu quero dizer, com bastante centros coloridos no desenho dela, né? Então ela traz forças vitais, né? Por onde ela anda, ela leva todo o que significa no corpo gráfico essas configurações coloridas, né? Então vamos começar por baixo ali. Ela leva adrenalina para as pessoas sentirem. Ela traz força vital
para as pessoas se empoderarem, centrar em si mesmo e perceber uma convicção. Então, não é que seja sobre a convicção que a Samara acredita, não. Ela é um mecanismo, um ser humano que atomicamente ela gera energia para as pessoas centrarem nelas mesmas e para elas, de repente, ali trabalharem sobre convicções pessoais, individuais, de empoderar a si mesmo e através dessas convicções desenvolver o gosto, né? Então, é um mecanismo. Agora, aonde que ela vai levar isso, que trabalho, que área ela vai trabalhar, isso já entra, então, a estratégia na vida dela. Como que ela entra nas coisas, né? Se ela toma decisão a partir do corpo dela, no caso, ela é emocional. Então, aqui nós temos uma geradora manifestante emocional, um corpo que não desliga, que produz energia o tempo todo para dar uma identidade, para gerar convicções, para as pessoas perceberem padrões que elas não precisam mais e desenvolverem o gosto delas através da lógica, né? Então, há sempre um potencial de uma resposta lógica disponível para o outro e ainda gerando energia para a pessoa sentir, ter adrenalina. Qual é a pressa que a pessoa vai ter para sentir, para ela despertar para um princípio elevado na vida dela? Então, esse é o tipo de trabalho, de energia. E como é que você vai fazendo isso? Confrontando, né? É um corpo que confronta. Confronta, não confronta. Confronta, não confronta. Lembra, somos, né? A ideia é que somos seres atômicos dentro de um tecido atômico. Então, vai ter um momento que confronta, um momento que não confronta. Confronta ou não confronta o quê? O que as pessoas pensam, como pensam, os valores, que são os 3 centros abertos. Ok? Então, aqui uma geradora manifestante de energia para trabalhar o indivíduo, se empoderar, perceber o que não lhe serve mais, desenvolver o gosto, trazer mudança através da confrontação. É um mecanismo, né? É um mecanismo. Samara, agora, Roger. Puxa, não cheguei nem na metade ainda. Não sei que horas são, se alguém puder me dizer o horário. Roger, então, aqui nós temos um gerador que traz o centro da cabeça do ajna, né? Lá de cima para baixo, garganta, definido. Mas essa garganta não está ligada ao centro motor do sacral. Vocês estão percebendo isso? Não sei se, dependendo da tela aí que você está olhando, talvez você não veja, mas... então, ele é um gerador que tem a garganta definida, só que é ligada lá com a cabeça, né? Então, a expressão dele na garganta, ele traz uma força vital para condicionar as pessoas a pensarem. A pensar o quê? Querer ter clareza do que sentiram no passado, né? Então, sempre lembrando, né? Aquilo que ele ouve, de repente ele já conecta com como, me lembro, comigo é assim, foi assim, né? Então, sempre alguém que está querendo fazer sentido do passado, né? Através lá, né, de lembrar ou não o que sentiu. Só que sozinho, ele fica só querendo pensar naquilo. Ele precisa encontrar outras pessoas que vão trazer aí as conexões, aonde então ele entra aí num ritmo lógico, aonde ele consegue então ver de forma lógica lá, né, o que realmente não serve mais para ele, mas ele vai precisar de outras pessoas que vão trazer para ele, obviamente, as forças vitais necessárias, então para ele também poder manifestar quando é correto para si, né? Mas esse gerador gera energia para um ritmo de despertar as pessoas para elas pensarem de forma consistente e fazer sentido do passado. E isso, gente, quando a gente fala assim, quando você comprova, é quase que assim, a pessoa fica de cabelo em pé.
eu tenho um pequeno, vou contar uma experiência que ajuda a gente trazer isso aqui para a prática. Logo no início lá dos cursos presenciais de desenho humano aqui em Florianópolis, né, todo ano o Desenho Humano Brasil, eu faço um curso de 8 dias, onde a pessoa faz os 3 cursos básicos lá do fundamental em 8 dias. Né? Então a gente tem feito isso desde 2012, todos os anos, uma vez por ano. E os primeiros cursos foram incríveis, porque foram as primeiras pessoas que chegaram, e eu também, eu fiz o treinamento de professora, mas era a primeira vez que eu estava dando aula também. Então os primeiros anos foram bastante desafiadores, né? E a gente não tinha muita noção do que estava acontecendo ali também, a gente conseguia falar, perceber, mas assim, aí quando acontecia que a gente via. Então o que aconteceu? Eu tenho a cabeça lógica, eu levo sempre ali, né, uma força vital para as pessoas entenderem as coisas, ou não, entender ou não entender, entender ou não entender. Não entender também faz parte quando está me ouvindo, né? Em algum outro momento ouve de novo, entende, né? É um mecanismo. Existe também as pessoas que têm pressão para saber, que estão aqui para saber no agora. E tem esses que, no caso o Roger, né, traz pressão para fazer sentido do que está acontecendo, do que aconteceu no passado. Então, o que aconteceu? Eu comecei o curso contando a introdução do conhecimento do desenho humano, que era só mesmo ali 2 ou 3 imagens da origem. Mas não era o foco. O foco era entrar no conteúdo, entrar o que é o centro da cabeça, o que é o centro ágina. Mas, logo no início, ali eu comecei a contar e tinha 2 alunas que têm a cabeça definida, inconsciente, com o canal de querer saber. Né? E, de repente, ela fez uma pergunta. E eu respondi assim, não, mas agora a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre... Porque eu estava lá, entender. Né? Mas a pessoa queria saber. E aí deu um problema. Ela falou assim, mas então eu não posso fazer perguntas no curso? Né? Aí eu fiquei assim, sim, mas daí o que acontece? Vem outra pessoa que tem esse canal, aliás, estava na sala e foi convidado, por favor, pode nos ajudar. E essa pessoa tem esse canal, né, que traz ali, então, a questão de organizar o abstrato, a clareza do que aconteceu. E ele explicou, no fim, né, ele explicou, olha, né, esse conteúdo, ele é só introdutório, o curso mesmo, né? Mas eu e a outra pessoa que queria saber, ali a gente não conseguiu lidar com aquilo. Para todos nós que estávamos no curso, foi uma lição real do que era aquela mecânica que a gente estava falando, daquela pressão que o centro da cabeça põe para pensar. Então, uma pessoa que tem o centro da cabeça definido, ela nasce para trazer uma forma consistente para as pessoas pensarem à sua volta. E isso não é brincadeira. E isso também não é algo manipulável. É algo que você vai ver. E quando você vê e percebe o quão afiado esse mecanismo funciona e preciso, sem você, né, aí é que entra a humildade. Né, de perceber que a gente está junto nesse movimento, né, e que é um mecanismo, que não tem nada a ver com o eu, que vai ser melhor ou pior que isso e que aquilo, a medida por medida. Não. A mecânica do desenho humano mostra, né, que nós alinhamos com as pessoas, né, com as pessoas através de clareza holística, não do que a mente diz. Então, esse é o desafio, né, do Homo sapiens in trânsitos, né, que faz parte aí. Vamos ver aqui. Alguém pode me dizer que horas são, por favor? Porque eu não tenho como saber que horas são e eu não quero exaurir as pessoas. Né? Mas, então, o Roger é um gerador de ritmo lógico para botar as pessoas a fazer sentido do passado. Né? Então, é isso que ele espera para responder. Ele espera para responder onde é que ele vai botar aquele ritmo. Obrigado, Yara. 20h45, ok. Tá, estamos aí num horário bom.
né? Ele vai esperar para fazer isso. Ele vai estar esperando para botar um ritmo lógico nas coisas, né, em volta dele, para trabalharem num fluxo, num certo ritmo, né, específico. Vamos lá. Roger, depois do Roger, Poliana. Ó, Poliana, geradora manifestante. Ela tem, presta atenção, a raiz lá embaixo, de baixo para cima, o sacral vermelhinho, conectado com o centro G amarelinho e chega na garganta. Então, isso simplesmente é tudo que a pessoa precisa saber. É que existe de forma consistente, né? Aqui ela gera energia para pôr adrenalina, para as pessoas terem energia para eficiência no agora. Qual eficiência? Ter uma pressa consistente para perceber no agora, né, o que é necessário elas estarem atentas para sobreviver ali no agora, né? E daquilo ali conseguir enxergar em si mesmo e também gerar energia para que haja convicções, que as pessoas consigam chegar numa convicção. E de novo, gente, é um mecanismo, não é o assunto, né? Vou usar o exemplo mais básico possível, sabe? A linguiça não é o que enche a linguiça, é o mecanismo, é a pele por fora, né? Então, é uma pessoa que gera energia para mudar convicções. Não sei quais. Não é sobre a convicção, é o que ela veio gerar energia. Então, realmente, Poliana, não é uma coisa, né, confortável o tempo todo. É um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Uma hora você vai lá mexer com as coisas ali que as pessoas... Ninguém quer mexer. Você vai lá mexer com aquilo que ninguém quer mexer. Porque você tá lá levando adrenalina para sobreviver agora. Então vamos transformar essa convicção aqui. Como? Percebendo ali o padrão que não te serve mais. Descobrindo um novo propósito, transformando a sua vida materialmente. Subindo na vida materialmente, né? Para fazer isso, vai ter muito alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo, e lidar com coisas que botou para baixo do tapete, né? Então, isso é o que a Poliana espera para responder, que ela vai pôr a energia dela para viver esse tipo de coisa na vida dela. Esse é o trabalho dela, né? Lembrando que eu estou usando a palavra trabalho aqui como uma coisa natural, orgânica, do mecanismo do gerador. Eu não estou falando aqui de um trabalho remunerado, né? O gerador, ele vai trabalhar remunerado e ele também, ele acorda, ele já está trabalhando. Ele vai fazer alguma coisa, ele vai, né? A mulher geradora, ela vai lavar uma louça, ela vai lavar a roupa dela, ela vai gastar a energia dela também ali trabalhando, né? O gerador, na verdade, ele está sempre trabalhando, até nas próprias férias, né? Ele vai ter energia para gastar. E a Poliana vai ter muita energia para gastar para lidar com aquilo que as pessoas não querem lidar, né? Bom, não é uma análise, por mais que eu adoraria fazer, porque eu adoro olhar para os desenhos, mas eu preciso andar aqui para mostrar as diferenças, né? Agora, a Paty, né? A Paty vem para trazer, então, emoção e adrenalina para as coisas, né? Vamos focar nessa troca aqui íntima, né? E assim ela traz domínio, né? Ela vai lidar com a questão ali de o que é necessário, né? Lidar, qual é a intimidade necessária para fertilizar, o que vai ser fertilizado. Então, muitos centros abertos, 3 centros definidos, os 3 definidos são motores. Então, é uma pessoa bomba atômica que fica aguardando, né, qual é o botão que vai ser apertado, né? Vai apertar no botão da adrenalina, né? Vai estar lá, foca,
foca nas coisas, depois desfoca, mas quando ela entra em algo, ela vai lá profundamente, né? E como? Fertilizando, trazendo o papel daquela que fertiliza. Fertiliza, foco e fertilizar. Foco e fertilizar. Esse é o domínio dos motores para a vida. Para trazer ali, obviamente, crianças ao mundo, mas também tudo que pode ser fertilizado para a sobrevivência humana. Sobre como pensamos, com que certezas vai ter, né, vai selecionar, como é que vai ser manifestado, qual é a identidade, qual é o valor, qual é a consciência esplênica que vai ter para sobreviver no agora, que são os centros abertos dela, né? Então, o desenho, se a gente ficar no básico, que é a linguagem, desenho humano é uma linguagem, né? Na educação fundamental do desenho humano, no currículo que o Ra estruturou, você aprende lá no Viver Seu Desenho as letras, que são os centros, autoridade interna, tipo, aura, né? Mas você aprende de um jeito que você sedimenta para você poder começar a escrever os parágrafos que vem lá no segundo curso, no ABC do Rave. E, eventualmente, na cartografia do Rave, que é o terceiro curso, você, então, começa a interpretar, né? Mas é uma sequência de como é colocado o conteúdo para você conseguir, então, ter a raiz necessária para enxergar quando olha para um desenho, né? Então, essa é a linguagem do desenho humano. E ela é simples, porque quando você vai olhar para o desenho, então tudo que é definido e colorido é o que a pessoa veio para trazer para o outro na base, né? No geral, assim. E onde é aberto, onde ela recebe. Então, a Paty, ela recebe muito condicionamento externo nos teus centros abertos, né? E ela precisa de tempo para poder acessar a clareza do que ela quer. Então, não é fácil viver dentro do corpo da Paty, né, Paty? Você deve estar aí na live, né? Então, respira. A autoridade interna emocional, ela pensa respirando, né? Então, vai ser muito grandes os desafios, muita pressão para pensar, para sair, né? Tentando melhorar as coisas e buscando identidade, direção, quer dizer, uma série de aventuras, né? Eu gosto de dizer aventuras que a pessoa vive lá naqueles centros abertos, né? Mas veja como aqui nós temos um desenho diferente dos que a gente tem olhado até aqui. A maioria que a gente olhou até aqui são vários centros definidos, né? Então aqui nós temos já uma geradora diferente. Se nós fizéssemos uma live invertida, que cada um falasse um pouquinho do seu desenho, né? Vocês também iam ver a diferenciação, né? Porque o que a Paty espera para responder não é o que a Vitória espera para responder, o que, né, a Sandra ou a Samara. Então é diferente. Então, se você tem dois geradores, vamos falar sobre desenho humano, esperar para responder, o que é isso? Para um vai ser uma coisa, para outro vai ser outra, e depende quem está na aura da pessoa, a pessoa pode confundir ainda alguma coisa, porque ela vai estar ampliando ali, né? Então, realmente, o desenho humano é muito novo, né? Nós estamos na fase de comprovar isso aí. Claro que isso aqui o desenho humano vai evoluir no sentido nos anos a seguir, mas o desenho humano chegou no planeta em 1987, né? Foi estruturado pelo Ra durante 25 anos, né? E agora tem aí mais 12 anos, então é algo muito novo mesmo, né? É muito novo e é uma linguagem, né? Então, se cada pessoa faz ali o processo dela, o dever de casa, né? Posso até dizer isso, né? E começa a praticar mesmo de forma empírica, é ali que a gente vai ter realmente a nova semântica, a nova forma de criar significados. Por exemplo, né? Um gerador manifestante que está aqui para gerar energia, para fazer as coisas com eficiência. E o gerador que está aqui para gerar energia, para fazer as coisas assim, de forma com perfeição. Ali já começa a diferenciação. Você não pode esperar do planeta inteiro que a pessoa tenha energia para ser eficiente.
Não, porque isso não existe, né? Também não pode esperar que vai existir perfeição sempre e daí não vai haver eficiência. Então o desenho humano ele mostra de forma geral, mas a eficiência que um gerador manifestante veio gerar energia para fazer é uma diferente do outro. Como que tudo isso se conecta? É atômico. É atômico. A gente, por isso a estratégia. O gerador, ele só vai acessar a clareza. Ele só vai acessar a clareza do que ele quer em resposta e através desses sons sacrais. E se for emocional, como no caso da Paty, vai, para ela tomar decisão pessoal, vai se afastar no mínimo 3 vezes do dilema. Paty, agora Mariela. Ó, aqui nós temos algo, um desenho, um veículo, algo que meio a meio, digamos assim, né? Porque a gente viu ali agora que a Paty tem o desenho bastante aberto, apesar de, né, ser uma geradora de energia, mas muitos centros abertos. Onde é que ela vai botar aquela energia, né? Ela vai trabalhar com aquela energia em todos aqueles centros abertos. Aqui nós temos quase que meio a meio, né? Mas nós temos mais centros definidos, né? Nós temos 4 centros abertos e 5 centros definidos, coloridos, né? Então, nós temos pressão, raiz lá embaixo, né? Pressão, raiz ligada ao centro esplênico. Então, pressão para sobreviver no agora. Né? Energia, pressão para sobreviver no agora. Como? Trabalhando, cuidando do outro, cuidando mesmo, trocando a fralda, custódia, né? Gera energia para cuidar de si e para mais um monte de gente, né? De novo, gerando também aí centramento para as pessoas de repente poderem viver uma convicção, né? É um mecanismo, é um gerador de convicções para nutrir o que a tribo precisa, né? Então alguém que vai enxergar isso aí é uma pessoa que vai estar ligada com essa questão da necessidade material da sua tribo, né? Então, tensão, né? A tensão vai acontecer para que haja ali, então, sempre, né, um potencial e uma possibilidade de sobrevivência material, né? A tribo, ela vai passar por vários momentos. Tem momento que a tribo lá, a plantação dá bastante milho, então tudo bem, aquele ano, no outro ano não dá, né? E não é culpa da natureza e de ninguém, é simplesmente a dualidade da vida, né? Então, quem é que vai se preocupar com isso? A Mariela, né? Porque ela que vai lá tá negociando o que a tribo tem, né? E o que a tribo precisa para ser cuidada. Então aqui, principalmente esperar para responder, para ver onde é que tu vai, né? Trazer essa tua energia para ti mesma, né? E para onde que tu vai levar, para onde que tu vai aportar. Porque é uma energia que tu tem para ti e para os outros. Você gera energia para si e para mais pessoas. Só que a tendência é se sobrecarregar. Então, cuidado, né, para não se sobrecarregar. Quando e você é uma geradora, né, sacral, na hora, o teu corpo já te diz, é para você disponibilizar ali a tua energia, ou não. Ou não sabe ainda, então não é sim nem não. Você pode dizer, me pergunta de novo mais tarde, agora eu não sei, né? Então, seguir o sacral, os geradores sacrais, de acordo com a sua natureza. A sua, Marielle, você aguarda para responder, para ver onde é que você vai botar essa adrenalina toda para sobreviver no agora, cuidando lá, trabalhando para cuidar, quer dizer, limpar a casa, tira. Eu vou usar o exemplo simples, na fazenda, tu que vai lá, tira o leite, limpa a casa, faz o bolo, para cuidar de todo mundo. O tempo todo. E ainda vai na feira vender o bolo que tu fez, né? Então, cheia da convicção ali, convicção que aquele bolo ele vai custar tanto que você fez, né? Então, alguém que se não prestar atenção em obter clareza e confiar naquela resposta sacral, na hora, né?
e alinhar corretamente com o que é correto para você, né, pode ter problemas muito sérios, inclusive não só ali de ficar frustrada, mas na saúde, porque é um corpo que pode abarcar muita responsabilidade ali de trabalho que não era para abarcar, né? Então, cada gerador e gerador manifestante tem aí o seu próprio dilema único. Né? A Paty já foi. Paty. Roger, Paty, Mariela. Oi. Luana. Luana é uma geradora manifestante, emocional. Aqui nós temos um exemplo, tá? Com muitos centros definidos e só 2 centros abertos. Aqui nós temos um exemplo de alguém que daí concentra a pressão naqueles 2 centros. Então, ela recebe muito mais pressão para pensar, por exemplo, do que o desenho, deixa eu ver, de quem que a gente viu, 2 desenhos atrás, que era bastante aberta, Poliana, se não me engano, Então, Luana, muita pressão para pensar naquilo que importa, no que não importa, na questão do outro, naquilo que tu nunca nem era para te estar pensando e querer ter certeza que vai resolver mentalmente. Então, isso te põe muita pressão, né? E, na verdade, o teu corpo é um corpo que responde para você no dia a dia ali, na hora, se você tá, né, ali com a pessoa correta, no local correto. Agora, para tu obter clareza do que você quer, é através do tempo, porque a tua autoridade interna é emocional, né? Então, de novo, alguém que veio para gerar energia para o trabalho, a eficiência no agora, para despertar as pessoas no agora, para elas perceberem ali que pensamentos dela podem se tornar atos e elas podem alinhar com um novo propósito, né, dentro da comunidade delas, né? E você traz toda essa energia para isso acontecer, né? Você leva isso tudo para as pessoas, né? E elas, quando estão lá perto de você, elas conseguem aí, de repente, né, olhar o que elas precisam planejar para realizar o que elas querem realizar. Eu vou andar um pouco mais rápido aqui, senão a gente não vai conseguir aqui. Que eu quero mostrar mesmo a diferença do dilema aí de cada um, né? Laís, a Laís tem a cabeça lá definida, colorida, né? Ela traz pressão para as pessoas pensarem, né? Veja, nós já olhamos, eu não me lembro o nome, mas nós já olhamos um desenho hoje que a pessoa tem os mesmos tipo canais que a Laís tem aqui, que eu falei sobre a questão da pessoa trazer condicionamento para a pessoa pensar em querer ter clareza do que ela sentiu no passado. Então ela vai lembrar de alguma coisa e ali ela vai ficar pensando e ela vai ter curiosidade ou não de repente pensar naquilo e expressar, né? E fazer sentido com a mente do que ela viveu no passado, que esse é um mecanismo humano relacionado à nossa questão emocional, né? O que a gente vive no passado, a gente lembra e aí a gente raciocina de forma abstrata. Primeiro a gente lembra, é como se fosse uma memória visual ou um cheiro que desperta, né? E aí lembra daquela cena e de repente a pessoa quer fazer sentido do que ela viveu lá, né? E aí ela tem uma possibilidade, quando ela tá na aura aqui da Laís, as pessoas têm possibilidade de fazer sentido do que elas viveram no passado. E isso despertar elas para algo, para um princípio elevado que elas não estavam vendo antes, de novo aqui também, sobre ter força de vontade, né, de controlar ali a sua vida material, né? Então aqui nós temos uma geradora manifestante que vai trazer um empoderamento para a pessoa perceber que ela pode ali fazer de um jeito diferente que vai levar ela para uma direção mutacional, né? Através daquele sentido que ela fez lá, né? Então, força de vontade e energia para mudar a sua vida, né? A vida daqueles à sua volta, né? Material.
de repente despertando a pessoa ali para um novo propósito, né? Através de trazer mesmo pressão para ela olhar de forma lógica as coisas que ela sentiu, né? Então, cada gerador e gerador manifestante, né, tem uma responsabilidade única, né? Laís, agora a Fabiola, né? A Fabiola tem então também a cabeça lá definida, também traz o mesmo canal, outra pessoa que traz bastante pressão para as pessoas pensarem no passado, lembrarem ou não lembrarem, e daí fazer sentido de alguma coisa, e desta forma ali perceber uma convicção, né? O indivíduo, o nosso lado individual, ele precisa centrar nele mesmo para ele ver uma convicção. E a partir daquela convicção, ele pode então trazer aí uma mudança, ou na forma como ele vê as coisas para o futuro dele, que é a forma lógica, ou do que viveu, do passado, que é tudo aquilo que está abstrato dentro da pessoa, né? Ou em relação à questão material na vida da pessoa, né? Então, tudo está lá dentro do corpo gráfico, né? Seja aberto, que não tem nada colorido e não é consistente, ou seja definido, a pessoa vai lidar sempre com tudo. Agora, o que ela traz definido é o que ela vai lidar mesmo, né? Hoje mesmo eu fiz uma análise de uma pessoa que a própria questão que ela trouxe, o desenho dela vem para responder. E ela está entrando num ciclo de 7 anos, ela está no começo, onde ela vai viver uma experiência que ela vai aprender aquilo. E vai trazer para ela ali digamos assim, um amadurecimento, né, no qual ela vai depois trabalhar com isso, né? Então, a dualidade é mágica, ela é incrível. Quando a gente vê, quando a gente percebe que a história é sobre ver, não é sobre pensar. É muito simples, né? Só que leva um tempo trocar as nossas células, assistir o nosso filme diariamente, se estamos conseguindo alinhar no nosso dia através dessa nossa estratégia ou dessa nossa autoridade interna, né? Então a Fabiola, ela traz pressão para as pessoas fazerem sentido do que sentiram lá do passado e de repente ter uma paixão para um novo propósito, uma nova convicção para ela ir fazer lá o que ela tem que fazer, né? E fazer uma transmissão, levar algo onde ela troca, e naquela troca ela traz o que a tribo dela precisa. Então ela está focada nesse tipo de coisa, né? A Fabiola, a história dela é governar, né? Governar esse tipo de evolução em volta dela. Lembrando, né, que é uma geradora, espera para responder. A Estela traz adrenalina para sobreviver no agora. Como? Lutando por um propósito. Imagina que as pessoas que têm dentro delas, do desenho delas, a parte individual toda aberta, né? Essas pessoas têm dificuldades tremenda para achar o propósito, para ver, ter consciência ali, vivencial. Não só pensar, eu quero ser uma advogada, né? Vou lá fazer direito. É outra coisa. Aí que você vai ver o que é ser advogado, você faz o curso inteiro e daí depois aí você vai poder ver o que é uma advogada. Então é a mesma coisa em relação ao ser, né? O que a gente traz definido é o que é consistente em nós. Pronto, é o que você pode confiar em você. Onde é aberto é a grande aventura. É onde as coisas acontecem, é onde a gente passa o dia inteiro, que é onde tem espaço, é onde a gente recebe, é onde a gente atrai o outro, né? Então, uma geradora que gera descoberta, né, para as pessoas no agora e para ela mesma, através de empoderar os seres humanos à sua volta a perceber que existe sim, através da teimosia na luta, um propósito. O que vamos lutar? Né? Sobre o que vamos lutar? É o grande desafio dela. O que nós vamos lutar agora? Para descobrirmos o que? Lutando como? Né? Por isso lá a cabeça aberta vai ser, dependendo daquilo que ali despertar o combustível que ela tem para fazer sentido do passado, né? E como que isso vai ser expressado. Se vai ser de forma como uma líder,
como modelo de um papel criativo, mostrando uma forma diferente de fazer, ou até contando uma história de algo que viveu. A garganta é aberta, vai depender de como ela responde, porque ela na hora, ela é sacral, geradora sacral. Então, é um mecanismo claríssimo, né, do potencial que está aqui para viver. Acordou, já está lá no samba do gerador sacral, né? É um samba. No Brasil a gente pode dizer isso, né? Que a gente brasileiro, né, todo mundo tem o swing em algum lugar. Então o gerador sacral é isso, né? Ele vai seguir aquilo ali. Você está pronto para isso? Você está pronto para ver que não precisa consertar nada? Que tudo aquilo que a sua cabeça te diz que você tem que melhorar, que você tem que fazer, porque senão que isso é só um papo mental que para você não lhe serve, né? E digo isso para todo gerador e para todos os tipos, né? O que a cabeça fala de nós mesmos para nós mesmos, né? É um bate-papo mental, não é fato, né? Siga a sua estratégia, sua autoridade interna para encontrar com os fatos sobre você mesmo, né? Vamos ver aqui. Então, Daiane, uma geradora que traz força de vontade para controlar a matéria, né? Uma pessoa que está aqui para gerar energia de um ritmo lógico, para pôr adrenalina, para as pessoas lutarem por alguma coisa, né? Para elas, então, terem algo na vida, materialmente, né? Então, uma pessoa que, queira ou não queira, vai lidar, de certa forma, com a sensibilidade emocional das pessoas em relação à questão material, né? Porque você leva força de vontade para a pessoa ter. Eu tenho, eu não tenho, eu tenho, eu não tenho. Quando as pessoas estão na sua volta, elas vão estar lidando com essa questão dos valores mesmo, né? E você vai explicar para elas uma coisa que elas não ouviram antes, e aquilo pode mudar a vida da pessoa ou não, né? Se a pessoa escuta e ela compreende, você é o gênio, senão você é o louco, né? Então tem muito aqui, a forma que tu traz para condicionar as pessoas a pensar, tem muito a ver com essa questão de repente a pessoa mudar a vida dela ou não. Então mais uma questão para você alinhar corretamente, né? Através da tua estratégia, porque aonde você for, né, você responde, na hora você sabe, gerador sacral, você vai lá e disponibiliza o quê? Você vai dizer alguma coisa que vai mudar a vida da pessoa em relação à questão sobre o que ela tem e o que ela não tem, né? Você vai lidar com esse tipo de coisa, Daiane. Deixa eu ver aqui. A tua cruz, eu não queria dizer cruz de encarnação hoje, mas é sempre inevitável, né? Plano mundano, você vem lidar com essa questão do plano mundano mesmo, da matéria, né? E você traz para as pessoas adrenalina para elas perceber que elas podem ter um novo propósito, né? E que elas podem transformar a vida delas materialmente, através daquilo que você fala, né? Ou a pessoa entende ou não entende. Então, espera para responder, porque você vai estar lidando com o emocional e com as perguntas dos outros, que são os dois centros abertos para você, né? Se você virar isso aí para você e acreditar na onda emocional que tu amplia e na dúvida do outro, é aonde você acaba não ouvindo a tua resposta sacral, iniciando e acaba encontrando mais frustração. É um mecanismo, gente, é um mecanismo. Pronto, mais 2 desenhos. Bruna, a Bruna, que incrível essa sincronia, né? Porque a gente viu todos os variados tipos de desenho. Nos últimos 2 desenhos nós temos mais uma variação, que é um gerador. Muito simples. Veio gerar descoberta. Veio gerar energia para o trabalho do quê? Descoberta. O que isso significa? Descobrir. Ali, na hora, sobre ter sucesso em onde outros falham ou falhar aonde outros têm sucesso. Estar no lugar correto na hora correta ou estar no lugar equivocado no momento equivocado, né? Então tem uma coisa de sincronicidade aqui com o tempo que é muito, Bruna,
do teu corpo mesmo, que é esse teu gemido em resposta. Não o que tu tá pensando e a pressa que tu tem para sair fazendo as coisas, para provar teu valor, para evitar uma confrontação, para pensar no, né, seja lá no que, ter certeza, né, procurar se sentir segura e achar que ainda não vai ser notada, né, que são os grandes desafios para você nas áreas abertas, né. Então, resiste. Eu não sei, teria curiosidade, se você quiser escrever para mim depois lá no WhatsApp, né, como é que tem sido para você, né, assim, lidar com todo o condicionamento que você recebe, né, do planeta, né, porque a pessoa que tem muitos centros abertos, né, ela basicamente ela recebe condicionamento em todas aquelas áreas, né? Então imagina a pessoa, é como se fosse assim, você entrar num lugar com um barulho muito alto, um barulho que você não consegue nem ouvir o teu aham, porque é muita emoção, é muita questão sobre valores, é muita pressa para pensar, é muita coisa para resolver que nem foi perguntada, e aí aquela sensação de não segurança do centro esplênico aberto, né? Então, esse é a dualidade para você, é trazer a tua percepção para tu assistir tu mesmo no teu dia a dia. Se você consegue alinhar com as tuas respostas sacrais, né, e segui-las, né, porque deve ser bastante complicado, né, o teu sacral de repente responde na hora, e a tua cabeça diz outra coisa, a tua onda emocional já te joga lá, né, que tu tá ampliando de alguém, seja lá se a pessoa tá na onda lá embaixo, você amplia que aquilo não é possível, né? Gente, é um grande mecanismo. Não há como a pessoa evitar a mecânica. Até nem é o objetivo. Não é o objetivo, né? O objetivo é viver o seu mecanismo e perceber que não é sobre ser melhor ou pior, é ser diferente. Você vai, né? Você, o que eu digo, uma pessoa lá, ela vai servir para um objetivo ali do programa, a outra para outro. E tudo bem, né? A questão é que nós estamos aí 90 mil anos desenvolvendo a nossa mente em termos de geração após geração, e a gente ainda vive num eco mental de acreditar no que a cabeça diz totalmente, não só para aquilo que você está vendo, que você percebe lá fora, mas aquilo que ela diz de você mesmo, né? Então, abre esse espaço entre o que a tua mente faz em relação ao externo, aquilo que ela vê, quando é perguntada, como você resolve lá as coisas para os outros, entende? E outra coisa é pensar sobre você. Na verdade, vai pensar muito, porque é muito centro aberto, né? Mas quando estiver acontecendo isso, perceba. Só percebe, respira e volta, espera para responder. Não sai iniciando. É difícil, é difícil, porque a garganta aberta, principalmente, se recebe um condicionamento e ativa a garganta, quando vê já falou, quando vê já fez, quando vê já caiu, já levou um tombo. Porque é assim, eu tenho garganta aberta. Meu marido é um manifestador. Tem vezes que eu tropeço quando eu tô andando com ele, eu caio, me esborracho. Por quê? Porque ele é um manifestador, ele bota aquela garganta dele na minha aura e aquilo é um impacto tão impactante que às vezes até eu tropeço. Obviamente que não é uma coisa que acontece toda hora, né? Mas eu comecei a perceber, eu tô casada agora há 25 anos com esse cara, e eu percebi, eu comecei a pegar o padrão, né? Eu tenho cabeça lógica, teve um dia que eu vi, mas é isso mesmo. Não é ele, não sou eu, é a frequência, não é pessoal, né? Então eu também não vou projetar nele, porque agora eu ando com ele, eu caio e me machuco. Não! É a frequência que de repente dá esses embaços assim, né? Então começar a ver o mecanismo, como ele é maravilhoso, como ele é belo, mesmo na dor. Eu que tenho a onda emocional, nossa, quantos momentos de perceber que a dor traz uma beleza também,
do ser pro ser. Para você, só interessa para você, né? Você mesmo, né? Lá, depois, no dia a dia, nas pessoas, você tem seu mecanismo, você é um gerador, que hoje nós estamos falando do gerador manifestante, e é a partir de perceber o que o teu sacral tá te dizendo, ou e o gerador manifestante que tem definição emocional, né, ele ainda, então, não decide com esse primeiro, nem o segundo e nem o terceiro. É só depois a prática que o desenho humano propõe é essa. É para você pôr em prática, gerador emocional ou gerador manifestante emocional, né? Perceba-se, né, que veio o dilema ali, você, na hora, calma, não é o primeiro até porque provavelmente já aconteceu de você aceitar de primeira, passou 1 segundo depois, a tua onda já te leva para um outro lugar, tu já não quer ir mais. E tem todos os tipos de onda emocional, vários tipos, né? Eu tô estourando o tempo aqui, mas eu teria muitas histórias para contar, minhas mesmo, porque eu sou um ser humano emocional, né? De como tem uma hora que eu sinto de um jeito que se eu fosse decidir com aquilo ali, não ia acabar frustrada, não ia alinhar corretamente, né? Então é interno, né? Essa semana mesmo eu tive uma onda emocional que queria fazer uma coisa, mas aí na hora que eu vi que ela estava ali para fazer, eu olhei para ela e falei assim, calma, respira, para eu mesma, né? Eu sou emocional, tô falando uma autoridade interna emocional aqui, tá? E automaticamente respirei 3 vezes, que é o que eu falo nas análises, que é o que eu falo nas lives para as pessoas emocionais. Eu fiz aquilo que eu fico falando, e é por aí, é a mecânica, é uma prática, é empírico, você vai fazendo todo dia, é que nem o nosso corpo, você vai fazer o exercício, o pilates, a yoga, até morrer, para os teus músculos, para tudo funcionar, né? E sim, vou salvar sim, Estela. Então, ao ser humano, a mecânica, ela também é um grande desafio todo dia, né? E é esse que é o grande gostoso da vida, né? É que você, com a tua cabeça, você não sabe o que quer, até que você responde e você descobre internamente, né? Então, o gerador sacral, ele vai descobrir na hora, que a barriga dele vai dizer, né? E aí ele pode já decidir a partir daquele se é o gerador ou gerador manifestante, né? Que tem o plexo solar definido, como a Adele, né? Vai precisar, então, de 3 respostas ali sacrais através do tempo e depois dessas 3 vezes ainda deixar vir naturalmente ali de dentro de si, né? Uma clareza acima de 50%, mas nunca 100%. Né? Desconfia. Se você acha que tem certeza emocional e de repente esperou, de repente, hoje eu tenho certeza. Não tem, porque a cabeça tem certeza. O plexo, não. O plexo respira. Ele está sempre num lugar da onda emocional. E isso, gente, não é uma historinha de carochinha. Isso é biológico. Tem a ver com as massas, os gases e as águas do seu corpo, a pessoa emocional. É sobre como que está acontecendo ali aquela questão de mover o xixi, a pressão, né? Para mover essas águas no seu corpo e o condicionamento que você leva para mexer as águas do corpo da outra pessoa, né? Mexer os gases, né? E mexer a massa mesmo, né? Fazer aquela massa andar lá dentro do intestino da pessoa, né? Então isso trata todo o plexo solar, a questão emocional. Então não é que a pessoa não sabe na hora para responder para o fulano, Jesus amado, isso é um script, isso é um texto. Na verdade, a pessoa não tem clareza no agora sobre o que ela quer, né? E nós, com essa informação, começamos a ter a consciência de que é necessário respeitar, e isso é 50% da humanidade, né? Respeitar essas pessoas que não têm clareza no agora, né? Muitas mães, famílias
que estão trabalhando já comigo no desenho humano há bastante tempo, fazem esse exercício. É uma mãe que não é emocional e de repente põe no planeta uma criança que é emocional. Essa mãe, para ela ter a consciência de que ela vai estar ampliando a onda da criança, né? Então é um trabalho de autoconhecimento através do tempo, é empírico, é pondo em prática que você vai constatando, né? Hoje mesmo eu recebi antes da live aqui, 25 minutos antes da live, uma mensagem de uma pessoa que está estudando comigo, dizendo, né, que ela está colhendo, que ela queria me contar que ela está colhendo ali, que ela esperou, uma geradora, né, que ela está esperando o momento dela, né, e que isso mudou o dia dela. E é por aí. Então é só testando mesmo, gente. Não tem outro jeito, é só pondo em prática. E o mais legal de tudo isso é que a gente pode fazer isso a todo instante, todos os dias, né? Gerador ou gerador manifestante, né? De repente iniciou alguma coisa, perceba, tudo bem. Volta para sua estratégia, volta a esperar para responder. Simples. Gerador e gerador manifestante sacral. Confia na sua primeira resposta sacral, rápida ali que vem, decide com ela para ver o que acontece. Experimenta, né? E o gerador manifestante emocionais, né? Percebam o seu movimento de esperar para responder, as suas respostas sacrais no seu dia a dia. Você pode ali, né, na coisa prática do seu dia, você vai percebendo e seguindo aquelas respostas sacrais. Porém, para uma tomada de decisão pessoal de alguma coisa que vai mudar a sua vida, né, você então não tem como decidir na hora, porque você vai estar lá na sua onda emocional. Então respeita isso também, né? A mesma coisa lá para o gerador manifestante sacral, segue o sacral na hora. Para o emocional não vai pela primeira resposta, nem a segunda, nem a terceira, né? Então existem essas peculiaridades mesmo na estrutura da mecânica, né? E que é muito claro, uma vez que a pessoa vai constatando. O gerador manifestante constata que você gera energia para eficiência. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser eficiente. Então vai haver coisas que você vai voltar lá atrás, corrigir, fazer de novo, né? E o gerador manifestante, aliás, e o gerador que gera energia para o trabalho perfeito ali naquele momento. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, mas a gente vai encerrar então. Eu concluí os desenhos todos aqui, foram 17 desenhos. Eu vou deixar a live gravada, vou publicar no nosso Instagram. Então qualquer pergunta que venha, né, para os geradores manifestantes emocionais, ou para a pessoa emocional que está aqui, pode ser um projetor emocional ou um manifestador emocional que está aqui, que tem uma dúvida, alguma coisa, depois pergunta lá pelo nosso Instagram, né, aonde vai estar a nossa live aqui. Então, gente, é isso. Fechando essa noite maravilhosa, agradecendo a presença de vocês, o interesse, agradecendo a generosidade da participação das pessoas que enviaram os dados, né? Semana que vem, nós vamos, então, olhar o tipo projetor, né? Então, quem tiver disponível, quiser continuar acompanhando, é importante, né? Porque o projetor realmente é uma mecânica que não existia no passado, é algo completamente novo, né? E se quiserem me mandar mais dados de alguém que você conhece, projetor, pode me enviar. Eu ainda tô com a agenda aberta para os desenhos dos projetores, tá? E vamos nos falando lá pelo Instagram, eu estou disponível, é só mandar uma mensagem, eu vou respondendo de acordo ali como é possível, mas eu respondo, tá bom, gente? Grata pela companhia. Olha, isso eu aguardo, viu, Costa? Não sei se você já não mandou. Bom, um abraço aqui de Floripa, gratidão a todos presentes e aqueles que vão escutar também. Até terça que vem. Tchau, tchau. Oi, Pati. Beijo. Até.